Hoje, a nossa palestra, o nosso diálogo consciencial, a gente já dá a deixa aqui. Por que diálogo consciencial? Porque é hora da gente dialogar com a nossa consciência. A gente pegar os nossos pensamentos, dar um direcionamento para a nossa força mental. É nesse momento, gente, a gente até coloca aqui como um requisito para o tratamento, é a palestra, o diálogo consciencial. Porque nesse momento a gente entra na energia da egrégora, os nossos mentores, os anjos de guarda de cada um de vocês, de todos nós que estamos aqui, começa a intuir a gente durante a palestra, porque é o momento que a gente começa a refletir, e refletir, gente, tem a ver com luz, não tem? É a hora que a luz está entrando na nossa consciência, na nossa mente, nos nossos pensamentos. E a gente faz esse diálogo com o que eu estou falando, com os próprios pensamentos e também com as intuições que a gente vai recebendo. Por isso, diálogo consciencial. O tema é, será que você está com encosto? E aí, gente? Olha pro lado aí, gente. Não é o irmão encarnado, não. O encosto não é o irmão encarnado. É alguém, às vezes, está pregadinho aqui do lado, ó. Tem alguém sentindo um peso assim no ombro, nas costas. Gente, às vezes é só cansaço. Às vezes é só cansaço. Mas eu vou falar hoje aqui do como que a gente sabe se a gente está encostado, porque às vezes a gente não está com encosto, é a gente que está encostado no espírito, né? Porque a gente também se encosta. Então, será que você está com encosto? Que tipo de espíritos você atrai para a sua vida? Essa é a chave. Que tipo de espíritos você atrai para a sua vida? Gente, é fato, acho que isso todo mundo já sabe, quem é espírita, principalmente carteirinha aí, que gosta de estudar, já sabe, né? Allan Kardec disse, nós somos muito mais influenciados do que nós imaginamos. Segundo Allan Kardec, não sou eu que estou falando, ninguém menos que Allan Kardec, obviamente Chico Xavier, Emmanuel e todos esses grandes espíritos excelsos aí, trabalhadores da luz. Eles nos dizem o seguinte, que de cada pensamento que a gente tem, a maioria deles não são nossos. Olha que loucura. Aí a gente fala assim, ó, aquela frase também que a gente conhece muito, eu nem sei quem eu sou. Realmente, a gente nem sabe se o que a gente está pensando é a gente realmente pensou, ou é alguém que está pensando para a gente, ou se é alguém que está pensando a gente. Então a gente capta às vezes alguma coisa. O pensamento ele tem uma forma, né, gente? Ele é energia. E às vezes o irmão do lado, a irmã do lado, capta o nosso pensamento, às vezes a gente capta o pensamento do outro. Porque eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Quando a gente está no trânsito e a gente vê uma briga de trânsito muito acirrada, a gente é tomado por uma raiva, uma energia ruim ou não é? Isso aí é a força da energia. Vamos falar do lado bom agora. Quando a gente vê alguém sorrindo, um sorriso muito gostoso, a gente não é contagiado pelo sorriso? Isso é a força da energia. Obviamente que tem a ver com a expressão corporal, mas é muito mais, gente, expressão da alma, né? Então a gente está conectado um com os outros. Então essas expressões da nossa alma, principalmente quando tem muita energia colocada, muita vitalidade, seja com uma felicidade, uma alegria, ou seja com um momento de raiva, isso vai contagiar quem está do lado. Então imagine os pensamentos, é a mesma coisa, a energia, eles têm formas, né? Então assim a gente tem que ter cuidado. Como é que eu faço para saber se o pensamento é meu ou não? A gente vai falar um pouquinho aqui, mas eu já deixo uma deixa, sendo redundante. Eu preciso me conhecer. Se eu não me conhecer, se eu não souber o que é bom para mim, o que é ruim para mim, o que vier de fora vai se misturar comigo. A partir do momento que eu não sei quem eu sou, que eu não sei como eu estou, então eu vou perdendo o controle sobre mim mesmo. Não por acaso, é a primeira lei, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Essa é a primeira lei. Por meio disso a gente vai buscar estudar, nos instruir e crescer na espiritualidade. Então, eles vão nos influenciando e a gente vai nos deixando nos envolver. Isso é uma regra para qualquer processo de influenciação espiritual e principalmente de obsessão espiritual. Então primeiro a gente é influenciado, a obsessão, vem primeiro a obsessão simples, depois outros graus mais de obsessão complexa e fascinação e tem outros graus, né? Mas vamos começar pela influenciação e pela obsessão simples, por quê? Se a gente cuidar disso, a gente nunca vai ter uma obsessão complexa, nem uma fascinação, nem nada disso. Então a gente tem que ter cuidado. Por quê, gente? É nesse momento que a gente se deixa envolver. Todo o processo de influenciação e de obsessão a gente autorizou. Aí eu gosto até de brincar. Já ouviu assim nos vídeos, né, nos filmes de ficção, até nos desenhos também, que fala assim que um vampiro só pode entrar na sua casa se você autorizar, se você convidá-lo a entrar? Pois bote no lugar de vampiro o obsessor. O obsessor só pode entrar na sua vida se você convidar e se você permitir. Agora, mas quem é que convida um obsessor para entrar? A gente convida.
com o que a gente pensa, com o que a gente faz, com o que a gente fala, com a forma como a gente vive, os nossos hábitos. Então, por exemplo, se eu tenho algum vício e eu estou realizando esse vício diariamente, eu já estou convidando espíritos que vibram nessa vibração, nessa frequência, a estarem do meu lado. Porque espíritos que estão, por exemplo, apegados à bebida, que desencarnaram, mas estão muito apegados, adivinha em quem que ele se encosta para poder sorver o éter da bebida? Quem bebe. Óbvio que quem bebe. Eles não vão ficar do lado de quem não bebe. E aí, quando eles chegam do lado de quem bebe, a vontade deles de beber, adivinha para quem que passa? Para quem está ali no vício. Só que, observem, outra chave importante: o espírito não tem poder de colocar nada dentro da gente. Ele pega algo que já existe. Já existe a tendência do vício, seja para o sexo desregrado, seja para o desrespeito com o ser humano, seja para o desrespeito com o meio ambiente. Então nós temos espíritos tentando atrapalhar o plano da luz e do amor em todas as áreas da vida. Aí a gente tem que ver aonde a gente está pecando, vocês me entendem, né, entre aspas, porque é ali onde vai ter algum espírito tentando procurar nos atrapalhar. Então vocês já ouviram falar também que ninguém bebe sozinho? Mesmo uma pessoa, quando está sozinha bebendo, eu estou falando desequilibradamente, gente. Quando a pessoa bebe, vamos falar assim, beber socialmente, né? Segundo os grandes espíritos, a gente não devia beber de jeito nenhum, mas enfim, para quem bebe socialmente, aonde você vai entender o autocontrole que você tem? Você bebe ou é a bebida que te bebe? Né? Essa é a diferença, porque segundo os médicos, os cientistas, um pouquinho de cerveja até que faz bem, um pouquinho de vinho até que faz bem. O problema é quando a bebida bebe a gente, né? Aí você perdeu o controle, você não está sozinho mais, tem sempre alguém do seu ladinho bebendo com você e fazendo com que você beba mais, porque quanto mais você beber, mais ele pega desse ego. Isso aí vai para qualquer tipo de droga, qualquer tipo de relacionamento. Gente, tudo que faz mal, eles vão se aproveitar dessas brechas aí. Qual o seu desejo mais profundo? Faça uma avaliação, o diálogo consciencial. Qual o seu desejo mais profundo que os obsessores poderiam usar para te alcançar? Para roubar o seu tempo, para roubar a sua felicidade, para roubar a sua saúde e a sua vida. Qual é o seu desejo? Qual é o seu desejo mais ardente que te tira a sua paciência, que te faz buscar os vícios, que te faz buscar fugas da vida, porque é ali onde os obsessores vão agir. Então isso aí procede de autoconhecimento. O que eu estou fazendo no meu dia a dia que eu estou atraindo espíritos das sombras, das trevas, enfim, espíritos obsessores para estar do meu lado? Aí a gente, vamos sair um pouquinho do vício, desse de beber, fumar, essas coisas, droga, essas coisas, vamos esquecer um pouquinho disso nesse momento, vamos levar para os outros vícios que a gente esquece às vezes. Vício de falar mal dos outros, vício de criticar destrutivamente o tempo inteiro, vício de só falar coisas para as pessoas que desagradam, que fazem as pessoas sentir mal, no nosso dia a dia. Às vezes em família a gente faz muito isso, né, gente? A gente negligencia muito as nossas relações familiares. Então a gente pode falar 1000 coisas para fazer os nossos amores se sentirem bem, mas a gente faz questão de ficar cutucando o tempo inteiro. Às vezes no trabalho, às vezes numa fila, às vezes no trânsito. Então assim, vamos prestar atenção nessas coisas. Pensamentos negativos o tempo inteiro. Reclamação, a gente tem uma palestra sobre reclamação. Reclamar é clamar 2 vezes por uma coisa que já não está bem. Então quando eu reclamo de uma coisa e não faço nada para mudar, eu estou chamando essa coisa para mim. Eu estou clamando para que ela permaneça na minha vida. A gente tem uma palestra que fala sobre isso. Fofoca, gente, fofoca. Ambiente de trabalho. Gente, fofoca destrói lar, destrói relação amorosa, amistosa, destrói tudo, gente, fofoca. E às vezes a gente fala assim, não tenho vício nenhum, eu não bebo, eu como direitinho, com comida saudável, mas a fofoca atrás, ó, comendo quente, destruindo família, casamento, e aí eu tô achando que eu sou o santo, porque eu como, sou vegetariano, sou vegano, não bebo, nunca fumei na minha vida, mas ó, fumaça em cima dos outros, fogo atrás dos outros. Então assim, não adianta, gente, é qualquer coisa que atrapalha a nossa vida e a vida do outro. O obsessor quer algo que você já tem para dar para ele. O obsessor, gente, precisa de toda a sua atenção. Quanto mais atenção você der para ele, mais atenção ele vai te dar. Então a gente tem que estar esperto para isso aí. Primeiro, ele só influencia. Eu estou falando de obsessor, mas primeiro, gente, é só um espírito que está trazendo influência aí. Como Allan Kardec disse, nós somos influenciados o tempo inteiro. Então é preciso que a gente aprenda a se autoconhecer para poder saber quando sou eu e quando não sou. Outro exemplo aqui que vocês vão, estou sendo intuído e a gente vai falando, vocês vão lembrando. Sabe quando a gente acorda bem, tranquilinho, do nada, no meio assim,
Não tem razão nenhuma. Dá uma tristeza? Gente, isso não pode ter sido a gente. Isso é uma influência. Aí fala assim, caramba, eu acordei feliz, satisfeito, dando glória, dando saravá e axé. E aí, de repente, do nada, me deu uma angústia, uma tristeza. Aí você pergunta assim, mas o que aconteceu? Nada. Nada. Gente, você está captando energia. Fala, sai de mim. Como é que fala? Sai de reto, Satanás, né? Sai de reto, sacode. Lembra do ser luz, fala assim, eu mando lá pro ser luz. Manda pro ser luz que aqui a gente cuida, gente. Pode deixar que a gente cuida. Manda pra cá, fala assim, Casa Espírita Ser Luz de Umbanda, Pai Joaquim, Pai Jeremias, Vó Catarina, toda entidade celebrada no momento aqui, mentaliza. Aí vocês vão mentalizar o médium, né, gente? Mas graças a Deus eu tenho minha proteção. Vocês me mentalizam, aí os guias vão dar encaminhamento para esses espíritos, gente. Se o espírito quiser, ajuda. Se não quiser, vai só afastar de vocês. Mas a gente precisa mentalizar onde a gente confia, para a gente poder dar caminho para esses espíritos, né? Às vezes, nós somos a porta de cura desses irmãos. Muitas vezes eles não têm nenhum problema com a gente, não é uma coisa pessoal, é só uma oportunidade. Uma oportunidade. Aí por que a espiritualidade permite? Porque é um momento que pode acontecer uma cura nossa, de autoproteção, e também desse irmão, dessa irmã que está no plano espiritual e talvez não esteja entendendo o processo. Condição fundamental, gente, para a gente ser influenciado, para a gente ter um impulso, é condição fundamental. Sintonia e afinidade entre o obsessor e o obsidiado. Sabe estação de rádio? Eu tenho que ter de onde sai a frequência e eu tenho que ter uma antena que capta a frequência. Se não tiver na mesma frequência, não sintoniza a rádio. Não sintoniza. Nós somos assim. Então, qual a frequência que a gente está vibrando para a gente atrair só irmãozinhos que querem o nosso mal, que querem o mal da humanidade? Não tem como a gente vibrar numa frequência boa, de amor, de gratidão, de alegria, e a gente atrair espírito obsessor, o impulso. É impossível, porque a nossa frequência, ela cria um escudo. Quando eles se aproximam da gente, eles se sentem tão mal pela nossa energia ser boa, que eles não aguentam ficar do nosso lado. Então, qual é a chave? Elevar a nossa frequência, mudar a nossa frequência. Onde tudo começa, gente? Tudo começa na mente. Nos primeiros pensamentos de eu não presto, minha vida não presta, meu trabalho não presta, meu relacionamento não presta. Começa aí desse pensamento. Aí a gente começa a vibrar. Na hora que a gente começa a vibrar nessa frequência, aí os obsessores tudo olham pra gente. Opa! Aí, opa! Mas ele só olha, porque ele não pode fazer nada. Porque a gente só começou a pensar. A nossa frequência ainda está oscilando. Porque entre a frequência que eu estava e essa nova ruim que eu estou entrando. Então ele não consegue sintonizar comigo, mas ele já está ali do lado da espreita, esperando a gente continuar nesse pensamento, nessa vibração, nessa frequência. Então eles precisam de que a gente fique assim alguns dias, gente. Então a gente pode sentir raiva? Pode. Pode sentir medo? Pode. Pode sentir tristeza, solidão? Pode. Mas viver com raiva, viver com tristeza, essa é a porta escancarada dos impulsos chegar à nossa vida. Já está fácil a vida ou está difícil, gente? Está bem difícil aí, não está? Vamos botar mais uma dificuldade do nosso lado? Não, né? Vamos usar a nossa sabedoria de vida aí. Eu falei aqui no início que os obsessores são como vampiros. Eles precisam do nosso convite e da nossa autorização para eles ficarem no nosso campo de atuação, certo? Ora, se a gente sabe o que atrai eles, então a gente sabe o que afasta, não sabe não? Então é isso que a gente tem que trabalhar. Se eu sei o que faz eles chegarem até a mim, é um vício que eu tenho, é um pensamento negativo recorrente, é um ciclo de atos ruins, então eu preciso quebrar esse ciclo, que não é um ciclo virtuoso, é um ciclo vicioso. E todo tipo de vício, gente, até o vício religioso é ruim. O fanatismo, ele é ruim. Gente, tudo que é vício é ruim e vai atrair irmãos que vibram na mesma frequência. Já vi aí uns padres doidos, uns dirigentes de umbanda doidos, uns espírita doidos, uns evangélicos doidos, fanatismo. Vocês acham que eles não estão obsidiados? Não. Gente, estão tudo obsidiado. A obsessão, ela entra em vários aspectos da vida onde existe o vício, onde existe a má fé, onde existe a maldade, onde existe a ignorância. Aí esses espíritos entram e atuam. Toda ferida aberta requer cuidado. O obsidiado não está assim porque ele quer.
Então, às vezes, a gente vê um irmão, um ente amado, passando por um processo de obsessão muito difícil, a gente começa a crucificar o coitado. Gente, todo obsidiado, ele tem uma ferida na alma, e ele precisa de cuidado, é de cuidado. Então, a gente precisa dar um amparo da melhor forma possível. A gente começa aqui, ó, sabe a Alameda de Ogum? Para quem está vindo a primeira vez, a gente faz uma Alameda de Ogum, e todos vocês vão passar pela Alameda de Ogum. Essa hora é a hora da gente lembrar de alguém, assim, às vezes do trabalho, às vezes no lugar que a gente viu, a gente pedir um amparo de Deus, a misericórdia do nosso Pai Oxalá, que os Oguns cuidem, são nossos irmãos, são nossas irmãs, às vezes estão um processo difícil, né, de doença na alma mesmo, e precisa desse amparo espiritual. A gente precisa fazer uma investigação, o que machuca, o que machucava ou o que machuca a sua alma. Ou seja, o que te faz mudar a frequência, baixar a vibração, ficar ruim. Você precisa ter cuidado com isso, porque se isso ficar se repetindo todo dia, chega uma hora que a gente não dá conta. Então a gente tem que olhar com muito cuidado para o que nos faz mal, para poder mudar e diretamente sair, quanto antes melhor. O que te levou a pensar negativamente? Então às vezes a gente passa um dia muito bem, mas o mesmo pensamento que sempre volta naquele momento me faz ficar mal. Que pensamento é esse? Ora, isso que o pensamento está trazendo, eu posso resolver? Eu resolvo. Não posso resolver? Tem que botar uma pedra em cima. Entrega a Deus, aos santos, aos anjos, aos orixás, aos arcanjos, a quem quer que seja. Mas entrega. Se a gente não tem o que fazer nada, a gente precisa nos poupar e deixar isso para lá. Fala assim, olha, eu não tenho o que fazer, então não adianta eu ficar pensando nisso. Aí tem gente que não dorme, aí tem insônia, porque pensando num problema que não tem solução. Aí isso é contraproducente para a gente. O que te colocou em sintonia com espíritos ignorantes? A gente precisa pensar. Qual a porta que estamos abrindo para os obsessores? Bebida, vícios, desregramentos, mágoa, raiva, materialismo exacerbado, vingança, ódio, fofoca, maus pensamentos, maledicência, críticas destrutivas, maus hábitos. A gente tem que pensar o que está nos conectando, para a gente saber que tipo de espírito a gente está atraindo para a nossa vida. Um palestrante uma vez disse algo mais ou menos assim: do mesmo jeito que não vemos um beija-flor no lixo, não vemos urubus beijando flores. Você entendeu? A gente não vê urubu pegando o pólen, o néctar da flor. Por quê? Porque a natureza do urubu não é fazer isso. Ele é muito importante para a natureza, todos nós sabemos. Se não fosse, não teria sido criado. Mas o urubu não beija flor. E beija-flor não fica em restos mortais de bicho. Por que, gente? Cada um fazendo a sua natureza. O que eu quero chamar a atenção aqui? O obsessor, ele só faz o que ele sabe. E a gente deve fazer o que a gente sabe. Se a gente está atraindo um obsessor, é porque a gente está conectado. Por isso essa brincadeirinha de urubu não vai até a flor. Então, se a gente chamar, com todo respeito, um obsessor de urubu, se ele está vindo na gente, é porque a gente é o quê? Gente, eu tinha que fazer essa piada, para descontrair um pouquinho. Nós estamos só a carniça, entendeu? Nós estamos só a carniça. Então a gente tem que ver o que a gente está exalando de cheiro com o nosso pensamento e as coisas que a gente está fazendo aí no